Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre os usos das palavras some e any, que causa muita confusão, então bora lá. Bom, se você chegou aqui nesse vídeo e não me conhecia ou já assistiu alguns vídeos, mas ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal para você receber todos os próximos vídeos. Clique em gostei nesse vídeo, porque eu já sei que você vai gostar desse tema, muita gente precisa, e já compartilha esse vídeo com pelo menos 1, 2 amigos que precisam também desse assunto, que estão aí nessa jornada aprendendo inglês, tá bom? Bom, essas duas palavras causam muita confusão em vocês, que são as palavras some e any, principalmente pelo fato de elas terem traduções diferentes dependendo de onde aquela palavra está inserida. Por quê? Porque essas palavras não são como dog e cat, que em qualquer frase, dog vai ser cachorro, e em qualquer frase afirmativa, negativa, interrogativa, qualquer uma, cat vai ser gato. A cat ainda tem algumas expressões. Porém, essas palavras some e any, elas não têm essa tradução, cachorro, gato, ponto final. Não, depende muito, depende do que você está falando, depende da mensagem que você quer passar. Então vamos começar com a palavra some. De maneira geral, né, dando uma tradução, um pouco, algum, né, mais ou menos isso aí. Aí o any pode ser também algum, nenhum, qualquer um. Então vão ter muitas traduções, mas é nesse sentido aí, tá? Só pra vocês não ficarem muito perdidos. Então vamos lá. Primeiro uso do some, quando a gente quer usar substantivos incontáveis. O que são substantivos incontáveis que nós não contamos? Por exemplo, money. A gente não conta money. A gente não pode falar one money, two monies. Não existe isso. Falamos some money. Então, dinheiro, mas é que a gente não tem essa tradução no português. A gente fala um pouco de dinheiro. A gente fala dinheiro, só que para não ficar muito avulso, né? A gente ter alguma coisa para contar ali, certo? Os substantivos incontáveis. A gente usa o some. Por exemplo, can you spread some jelly on my bread, please? Então, can you spread some jelly? Então, você pode passar ali geleia no meu pão, por favor? Eu não preciso nem traduzir essa palavra. Mas a gente não fala, can you spread jelly? Fica muito direto, sabe? Não tem uma palavra ali, tipo, pra falar, pode dar uma passada. É igual a gente falar, pode dar uma passada. Por que não é pode passar? Não dá uma coisa assim... Tem alguma coisa diferente que não tem como a gente traduzir por inglês. Dar uma passada, passar. Mas o dar uma passada não fica um pouco mais incrementado? É só pra vocês terem uma ideia que, gente, nem sempre vai ter uma tradução necessariamente. Can you spread some jelly? Eu lembro que eu entendi esse uso do some vivendo nos Estados Unidos, porque eu vi eles usando esse some pra muitas coisas, mas eu ficava, gente, mas não tem uma tradução. E eu comecei a repetir. Aí depois eu fui entender, né, digamos, a parte teórica, que a gente pode usar com substantivos incontáveis, tá? Some. Can we have some more butter, please? Por exemplo, falando até do money, I have some money in my wallet. Então, I have some money in my wallet. Então, eu tenho dinheiro na minha carteira, mas eu não quero falar eu tenho dinheiro, tipo, como se eu tivesse um pouco de dinheiro, eu tenho... Mas eu não tô falando de um pouco, eu tenho pouquíssimo, muito pouco, não é isso. É que eu tenho pouco de dinheiro na minha carteira. Tipo isso. E eu não coloco o money no plural não, tá? Some monies. Some money. I know, but I have some money saved. Um outro exemplo. She spilled some coffee on the table. Então ela derramou ali café na mesa. Poderia só falar assim, tipo, she spilled coffee on the table. Poderia, mas fica uma frase muito direta, sabe? So she spilled some coffee on the table. Fica uma coisa mais incrementada, sabe? É difícil explicar isso. Oh, I need some coffee. Usamos também com substantivos contáveis, aquele que a gente usa, mas que a gente não quer falar. Ou a gente não quer, ou a gente não sabe exatamente quantos, né? A gente não sabe se é 1, se é 2, se é 20, se é 30. Some. Aí meio que tem a tradução de alguns, né? So, I have some apps on my phone. Então eu tenho alguns aplicativos no meu telefone, né? Alguns aplicativos, não sei quantos, sei lá, alguns aplicativos. Ou se eu quero enfatizar que são muitos, aí eu falaria I have a lot of apps on my phone. Mas aqui não, eu quero falar que eu tenho os aplicativos no meu celular, só isso. Ou até uma outra frase, I bought some shirts yesterday. Então eu comprei algumas camisas ontem. Não sei exatamente quantas, eu não contei, ou sei lá, não lembro. Algumas, some, tá? I recently invested in some shirts at a garage sale.
Em perguntas, você pode utilizar o some, porém, né, quando você faz perguntas oferecendo alguma coisa para alguém, ou quando você já imagina que a resposta vai ser sim. Não é que você tá na dúvida se é sim ou não, você já imagina que a resposta seja sim. Então, por exemplo, você está oferecendo algo a alguém. Would you like some milk in your coffee? Então, você gostaria de um pouco de leite aí no seu café? A gente usa o some, né? Porque eu tô oferecendo alguma coisa. Mas sente leite no café? Sim, é muito comum nos Estados Unidos e no Canadá colocar tipo metade café, metade leite, que é o famoso café com leite, né? A gente coloca esse leite pra deixar uma cremosidade, enfim. Want some milk? Ou, can I have some coffee, please? Então, eu tô fazendo uma pergunta, mas eu já imagino que a resposta seja sim, né? Então, sei lá, eu tô num restaurante, can I have some coffee, please? Eu vou falar assim, ah, não pode não. O lugar vende café, né? Mas é uma forma educada de você pedir, né? Então, é uma pergunta que você usa some. Mas, gente, por que você tá sendo tão específica quanto a pergunta? Porque, geralmente, na pergunta, a gente usa any, e a gente vai chegar lá. You want some coffee? Então, agora vamos para o any, mas vamos começar ali com frases afirmativas no sentido de qualquer, tá? Qualquer, tipo, não faz diferença se é um ou se é outro. So you can choose any of these. Então você pode escolher qualquer um desses. E, enfim, né, a frase tem que estar num contexto. Qualquer um desses, tá? Então, Cíntia, any é qualquer? Não necessariamente. Nessa frase é any of these. Então, qualquer um. Não faz diferença se é um ou se é outro. Qualquer um. Break any of these rules. Então, outro exemplo. You can have any 3 items of clothing you like for $30. Então, você pode ali escolher, né, qualquer 3 peças de roupas que você gosta por $30, né? Então, any. Não faz diferença se vai ser essa ou essa. Todas aqui, se você escolher 3, você vai levar por $30. You can have any kind of ice cream you want. O any, ele também vai ter o sentido, a tradução, né, de nenhum. Mas, Cíntia, mudou a tradução? Que eu falei, vai depender de como ela tá ali, como essa palavra tá ali na frase. Então, em frases negativas, ela vai ter a tradução de nenhum. Por exemplo, my mom doesn't have any dogs. Então, a minha mãe não tem nenhum cachorro. Nenhum. E por que Cíntia que fica uma tradução de nenhum, né? Porque no português a gente fala não tem nenhum. No inglês a gente não pode fazer isso, botar negativa com negativa. Então, my mom doesn't have, uma frase negativa, então a gente não pode usar any. Então, se a gente for pensar no português, a gente falaria my mom doesn't have no dogs. Então, minha mãe não tem nenhum, só que não podemos botar 2 negativas. Então, my mom doesn't have any dogs. I don't know any dogs. I don't have any good ideas. Eu não tenho nenhuma ideia boa, né? Então, I don't have any good ideas. Por quê? Porque eu já tenho a frase na negativa. They don't have any good ideas. They mean that they don't have any ideas that they care about. E agora, se eu tenho a frase na interrogativa, ela já vai ter uma tradução de alguma. Mas sentiu o some, que não é alguma? Então, em perguntas, esse sentido de alguma, nós precisamos do any. Salvo exceções, quando você está oferecendo alguma coisa, você já espera que a resposta seja sim, né? Você não está com dúvida, é só uma pergunta meio retórica, digamos assim. Então, quando você quer fazer uma pergunta com sentido de alguma, any, tá? Do you have any ideas? Então, você tem alguma ideia? Do you have any ideas? Você tem alguma ideia? Ou, are any of your dresses red? Então, algum dos seus vestidos é vermelho, né? Então, nesse sentido de algum, e de fato eu não sei, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Não é que eu imagino que já seja sim a resposta. Não, é simplesmente uma pergunta e eu quero ter uma informação, né, daquela pergunta. Então, any. Are any of your grandparents still alive? E agora vamos dar uma olhada nessa imagem que eu acho que pode resumir muitas das coisas que nós falamos aqui. Então, olha só. Do you have any money? É uma pergunta, né? Eu quero saber de fato se você tem algum dinheiro, né? Que a gente não traduziria para algum dinheiro. Seria dinheiro. Você tem dinheiro? Do you have any money? Eu não quero saber se a pessoa tem dinheiro na vida. Do you have money? É uma pergunta um pouco diferente, tá? Então, você tem dinheiro, né? Você é uma pessoa que tem dinheiro ou não tem? Não é isso. Eu quero saber se você tem dinheiro aí para pagar tal coisa. Do you have any money? Aí a resposta. Yes, I have some money. Viu? Já mudei pro some. E numa frase negativa? No, I don't have any money. Viu como é que mudou de uma coisa para outra? Do you play any sports? Você pratica algum esporte? Yes, I play some sports. Sim, eu pratico alguns esportes. No, I don't play any sports. Não, eu não pratico nenhum esporte. Então, só pra vocês terem uma noção aí com essa imagem, que eu acho que pode resumir bastante coisa. E, gente, lembra, você vai se acostumar com isso. Você acha que eu
aconteceu um dia que eu tive uma aula sobre tudo isso, ou que tudo fez sentido na minha cabeça e no dia seguinte eu tava usando tudo certinho. Não! Eu mesmo falei pra vocês que o some com substantivos incontáveis, eu fui meio que repetindo o que as pessoas estavam falando, sem muito bem entender por que tinha que falar daquele jeito, mas eu pensava, as pessoas sempre falam assim, comecei a repetir. E depois me acostumei com isso. Aí depois eu aprendi do any pra pergunta, mas aí você pode usar o some. Eu fui aprendendo as coisas, gente, ao longo da minha caminhada no inglês. Então não se cobrem de, eu tenho que saber tudo disso aqui hoje, amanhã eu já tenho que saber tudo. Não! Se uma dessas coisas que eu falei aqui no vídeo você já conseguir botar em prática, já tá ótimo, porque depois você vai estudar de novo esse assunto e vai pegar mais um e vai fixar, depois vai estudar de novo, aí já vão ter 3 assuntos mais fixados na sua mente. Não é porque você estudou uma vez isso que você não precisa estudar nunca mais. Não existe isso, tá, gente? Mais fixados na sua mente, não é porque você estudou uma vez isso que você não precisa estudar nunca mais. Não existe isso, tá, gente? Então é isso, me conta aqui nos comentários se você já conhecia, sabe, esses usos do some, any, se as coisas estão um pouco mais claras pra você agora, tá bom? Então é isso, um beijo, até o próximo vídeo, tchau!